Amém? Para nós falarmos desse próximo símbolo do Espírito Santo. 1:13. Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então tá aí, irmãos, o quinto símbolo do Espírito, selo. Selo é uma autenticidade, né? Nós vamos ver que o selo é a prova de uma propriedade, legitimidade e autoridade. Os irmãos podem ver quando você vai... Hoje quase não usa mais, mas antigamente usava muito carta. Você colocava a carta no correio e ela era selada. Tinha que ser selada, né? Os reis também no passado, quando eles selavam, o selo era uma marca. Então nós recebemos o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Todo crente tem que ter o selo da promessa, todo crente tem que ter o Espírito Santo para fazer parte, irmão, do povo de Deus, para fazer parte daqueles que vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste o quê? Selado, foste carimbado. Nós temos que ter esse carimbo na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Dizendo assim, se você tem o selo da promessa, está dizendo assim, ó, você tem dono. Você tem uma garantia. Você não é qualquer pessoa. Igual o mundo trata a igreja, como se a igreja, eu e você, fomos qualquer um. E nós não somos qualquer um. Nós temos a marca registrada de Deus, nós temos o selo da promessa. O selo, irmão, é o penhor. O Espírito de Deus na nossa vida é o penhor de que o Senhor vai um dia buscar aqueles que têm Ele. Aqueles que têm o Espírito Santo. Então, o selo é a prova de propriedade, que temos um dono, legitimidade e autoridade, segurança ou preservação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Dois e 19. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Olha que coisa tremenda. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é? O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece quem é dele. E para ser dele, nós precisamos de ter a promessa, nós precisamos de ter o selo, o carimbo, ser carimbado, ser selado. Me preocupa muito na atualidade, irmãos, as pessoas não terem interesse mais de buscar o Espírito Santo, de buscar a presença do Espírito Santo. As pessoas não têm mais esse desejo, não têm mais esse compromisso
de tirar horas, de tirar minutos, de tirar horas para buscar a presença do Espírito Santo. E leva uma vida de derrota, leva uma vida de fracassos, porque se nós nos enchermos do Espírito Santo, se nós nos fortalecermos do Espírito Santo, irmãos, a nossa vida, nós vencemos qualquer luta, nós vencemos qualquer problema. Não vai existir problema que possa segurar a minha vida, a sua vida. Por que muitas das vezes está vindo as lutas e nós estamos ancorados nas lutas, não estamos dando conta de resolver os problemas? É porque está faltando algo. Está faltando a nossa intimidade com o Espírito Santo, de ter este selo, essa promessa na nossa vida. E Paulo vai dizer a Timóteo, ele vai dizer assim: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo faz o quê? Aparta do quê? Da iniquidade, aparta do pecado, aparta da maldade, porque ele tem a promessa, você tem um selo. É por isso que o crente é conhecido, irmão. O crente que tem o selo de Deus na vida dele, ele é conhecido. Nós já falamos aqui quarta-feira passada sobre o azeite, que nos faz reluzir, que nos faz brilhar. O selo também, as pessoas olham para você, não precisa nem de você falar assim, ó, eu sou crente. Não, só da pessoa, com o jeito de você conversar, o jeito de você andar, o jeito de você vestir, a pessoa já... Você é um cristão, né? Você é um crente, né? Já é conhecido. Então, Paulo ele fala, aquele que confessa a Cristo, que tem um selo, aparta do quê? Da iniquidade, aparta do pecado. O selo do cristão, o Espírito Santo é o selo, e o selo tem relação com o batismo com o Espírito Santo. Como Jesus foi batizado com o Espírito Santo, nós igualmente precisamos ser também. Jesus foi batizado, selado pela razão de seus próprios, méritos. Mateus 3,16, e nós somos selados pelos méritos de Jesus. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Olha o que Paulo vai dizer a esse respeito. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas vós sois dele. Se somos dele é porque nós somos selados. O selo é uma garantia de que nós temos um dono. Nós não somos de nós mesmos. Nós não fazemos o que nós queremos. Todo aquele que professa Jesus como Senhor, irmão, o que nós aprendemos? Quando o escravo, ele tinha o seu senhor, o escravo era submisso a quem? Ele fazia vontade de quem? Do seu senhor. Ele tinha que prestar reverência aos seus senhores. Ele era escravo. Assim também somos nós. Nós somos escravos, mas nós somos escravos livres. Somos escravos, somos servos livres. E eu fico vendo muito crente, eu sou crente, eu temo o Senhor Jesus, mas não obedece. Não obedece a Jesus. Vive no mundanismo, vive fazendo as coisas erradas, vive fazendo as coisas que não agradam a Deus. E eu sou servo, e servo é aquele que obedece. Servo é aquele que se submete à vontade do seu Senhor, e não à própria vontade, né? Não a tua própria vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, muitas das vezes, ela contraria a nossa vontade. Quem estava com vontade de vir para o culto hoje? Um calorzão desse, não sei, um calorão, ai meu Deus, tá.
Engraçado, né? Todo jeito está difícil para vir para a presença do Senhor para muita gente, né? Tem uns que, ó, eu não estou indo porque está frio demais, o menino, está gelado, eu não estou aguentando. Aí vem o calor. A igreja lá é quente, os ventiladores não dá conta, e eu passo mal, e aí não dá para entender, né? Aí a pessoa vai perdendo aquilo que Deus já deu para ele. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Olha aí, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Por que que ele vai nos dar todas as coisas, irmãos? Você tem o quê? O que você tem? O selo. Efésios capítulo 4, versículo 31. Versículo, isso. Efésios 4 e 30. 4 e 30. Olha o que a Bíblia nos fala. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Quem? Aí alguém vai falar assim, pastor, mas o Espírito Santo fica triste? Pensa bem, você chegar num culto aqui, todo mundo alegre, o Espírito Santo, eu estou triste. Eu estou triste com o Elias. O triste aqui, ele entristece com quem? Com o indivíduo. Não é coletivo, é com o indivíduo, porque ele quer mudar o indivíduo, mas o indivíduo ele não quer. Aí ele entristece o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo, irmão, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Quando eu participo daquilo que não agrada a Deus. Você imagina bem, um crente participando de uma festa pagã com outro Deus. Você acha que Deus, o Espírito Santo fica alegre, fica feliz com isso? Ele fica triste com a pessoa, porque a pessoa está dividindo a glória de Deus com ídolos, com pagão, com ídolos. E nós estamos vivendo uma geração de crente idólatra. Fala tanto de pessoas idólatras, mas nós estamos vivendo. E Deus entristece com isso. A pessoa idolatra pregador, idolatra cantor, a pessoa idolatra hino, idolatra... Tem crente que fala, eu adoro esse... O único que é digno de ser adorado é quem? Jesus, o próprio Deus é digno de ser adorado. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste o quê? No qual estáis selado para o dia do quê? Da redenção. A nossa alma já foi redimida. Agora essa redenção aqui, você sabe qual é essa redenção? A redenção do corpo. O corpo ainda não foi redimido. O corpo só vai ser redimido no dia que esse corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revestir da imortalidade, nunca mais morrer. Nunca mais morrer e nunca mais se corromper, porque esse corpo nosso se corrompe. A nossa carne se corrompe, irmão. Porque carne gosta de quê? De carne. Não é? A nossa carne gosta de carne. Então Paulo fala, no qual estáis selado para o dia da redenção. O dia que vocês for passar pela redenção do corpo, que o corpo for redimido, que o corpo for transformado, porque o que recebeu transformação foi a nossa alma, o nosso ser
recebeu a remissão pelos nossos pecados. Agora, nós somos selados pela promessa de Deus, pela promessa do Senhor. Amém? Vamos mais. Irmãos, o último símbolo vai nos falar sobre quando Jesus estava no seu batismo. Mateus capítulo 3. Aonde fala do batismo de Jesus. Mateus capítulo de número 3. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Qual é o último símbolo do Espírito Santo? Pomba. Jesus foi batizado por João Batista. Quando Jesus estava saindo da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E João ouviu a voz e viu descer do céu. Quem? O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, que desceu sobre quem? Jesus. Ali estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja bem, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenáculo em forma de fogo. Havia que queimar. Sobre Jesus veio em forma corpórea de uma pomba. Por quê? Símbolo, sobre nós, não veio em forma de uma pomba. Veio em forma de quê? De língua de fogo. Por quê? Nós precisávamos ser queimados. Nós precisávamos de ser purificados com o fogo. Agora, sobre Jesus, veio em forma corpórea de uma pomba. Símbolo de pureza. Símbolo de pureza, de inocência de Cristo. Da inocência de Cristo, da pureza de Cristo. Vamos considerar um paralelo quando a Bíblia relata sobre a pomba. Veja bem, primeiro, a pomba saiu da arca depois do juízo, do sepultamento da terra nas águas e na sua imersão. Gênesis capítulo 8, versículo 8 a 12. O Espírito Santo veio do céu sobre os discípulos, depois do juízo que caiu sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Sepultamento e ressurreição. Atos 2,14, Romanos 6, 3, 5. Então veja bem, irmãos. Quando o dilúvio, as águas do dilúvio abaixaram, o que Deus, qual foi o primeiro animal ou ave que foi sorto? Hã? Vamos ver? Qual animal? Qual ave? Olha aí, ó. Gênesis 8 e 7. Gênesis 8 e 7. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Qual foi o primeiro? O corvo. O corvo voltou para a arca. Ele ficava indo na arca e indo lá na água. Indo lá. Por quê, irmão? Corvo gosta de quê? E a terra estava fedendo. A terra estava. Só que Noé falou, peraí, o corvo não deu certo. Aí ele vai, versículo 8.
O que ele faz? Oito e 7. 8 e 8. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolhendo-a consigo na arca. Ele soltou o corvo ficou indo e voltando, indo e voltando. Mas não fala que ele voltou para dentro da arca. Quando soltou a pomba sobrevoou e não achou lugar de pousar. Porque até então estava tudo morto. Ô irmãos, o Espírito Santo, ele não manifesta em gente morta. Não, pastor, eu estou vivo. Não, eu estou falando de morto físico, não. É morto espiritual. Para você ter uma ideia, o que pousou? O corvo pousa sobre morto, porque é comida dele. Agora a pomba não, a pomba ela não pousou. Ela voltou para dentro da arca. Porque Deus, irmãos, o Espírito de Deus quer gente viva. Quer gente viva para trabalhar, para fazer alguma coisa. Deus nunca, você vai ver, quando Deus viu um monte de gente morto, lá no vale de ossos secos, Deus falou para Ezequiel, pode viver, esses ossos podem viver? O que Ezequiel falou? Tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. E eles profetizaram. E ele profetizou. O que ressuscitou os mortos? Ele profetizou o quê? A palavra. A palavra traz vida. Aí depois ele profetizou o espírito de vida sobre eles. E aqueles ossos reviveram. Então, irmãos, o Espírito Santo, como símbolo de pomba, ele não repousa sobre morto. Ele não repousa. Né? Por quê? O morto não faz nada, morto não anda, morto não fala, está morto. Isso falando da vida espiritual. Aí eu te pergunto, que tipo de igreja nós estamos vivendo na atualidade? Nós estamos vivendo uma igreja que está abraçando muito com o mundo. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está entrelaçada, muitos lugares. O mundo já tomou conta. Já tomou conta da igreja. E nós precisamos urgentemente de buscar o quê? Auxílio no Senhor. E é somente através da pessoa do Espírito Santo, irmão. Não tem outro meio. Nós podíamos criar aqui, ó, vamos fazer, pastor, vamos inovar a igreja que o negócio vai. Vamos fazer aqui o culto da dança, vamos fazer o culto, tanto culto que vocês estão arrumando por aí para ver se inova, para ver se renova a igreja, mas não renova, irmãos. O que a igreja precisa é da presença do Espírito Santo sobre ela. Não é outra coisa. Como que o Espírito Santo trabalha em cima do quê? Da palavra de Deus. Se não tem palavra, como que o Espírito Santo vai atuar? Como que o Espírito Santo vai agir? Porque o Espírito de vida entrou naqueles mortos depois que a palavra foi profetizada. Foi profetizada. Aí a Bíblia diz que Noé soltou e a pomba não achou lugar para pousar. Voltou para dentro da arca, versículo de número 10. Aí Noé espera mais 7 dias, para depois soltar ela. E esperou ainda outros 7 dias,
e tornou a enviar a pomba para fora da arca. 11. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. Olha aí. Ele soltou a pomba mais uma vez, ela sobrevoou e achou um galinho de quê? De oliveira. De oliveira. Ela pegou o brotinho do galinho da oliveira e levou para quem? Para o Noé. O Noé entendeu, está liberada a terra. Mas eu vou esperar ainda mais 7 dias. Os irmãos sabem que oliveira tem uma ligação com quem? Com Cristo. Com Cristo. Aí Noé solta, fala, vai mais uma vez. Aí soltou pela terceira vez. E o que aconteceu? Ela não voltou mais para a arca, porque a terra já estava purificada. A terra já estava limpa. Então, irmãos, a pureza da pomba, simbolizada na pessoa do Espírito Santo, a inocência, que nos mostra. Veja bem, o Espírito Santo, ele veio do céu. Os discípulos, depois do juízo, caiu sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Seu sepultamento e ressurreição. Veja bem, depois que Cristo morreu, e ressuscitou, passou 50 dias. Quem veio sobre o cenáculo? O Espírito Santo, a pomba, o símbolo, desceu lá no cenáculo. Mas como eu disse, sobre Jesus desceu em forma corpórea de uma pomba, mostrando a inocência e a pureza de Cristo. Mas sobre nós desceu em forma de língua de fogo, para queimar. Porque o ser humano tem que ser queimado, tem que passar pelo processo da purificação, tem que ser queimado. Assim como a prata, o ouro é purificado, nós também somos. Nós também somos. Mas quando estavam todos reunidos, passou 10 dias que Cristo tinha ido embora, estava todo mundo reunido no cenáculo, buscando o quê? A promessa. Eu creio que eles oravam assim: Senhor, nós estamos aqui porque Jesus falou para nós ficar em Jerusalém, até que do alto nós sejamos revestidos de poder. E eu quero ser revestido de poder, eu quero ser revestido de poder. Mas eles nem sabiam de que maneira que ia descer. Mas quando eles estavam orando, no 10º dia, no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, 50º dia, eles estavam todos reunidos. Aquele mesmo Espírito que desceu sobre Cristo lá no Rio Jordão, estava descendo sobre a igreja. Estava marcando a igreja, estava coroando a igreja, estava selando a igreja, estava mostrando que a igreja tinha dono, que a igreja tem dono. Ela não é do governo, ela não é do Estado, a igreja ela é de Cristo. Ela é de Jesus, é Ele que morreu, foi Ele que derramou seu sangue, foi Ele que derramou o sangue na cruz do Calvário para dizer: Tu és minha, ó amada minha. Então, irmãos, nós entendemos que essa presença do Espírito de Deus sobre a nossa vida, você vê, você olha para a ave, para a pomba, é um animal, é uma ave dócil, uma ave que está em todos os lugares. O Espírito Santo também na nossa vida. Eu fico imaginando,
antes de nós recebermos o Espírito Santo, nós éramos de um jeito. E depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a agir de outra maneira. Por causa da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Você está pensando que se o Espírito Santo de Deus sair da minha vida, da sua vida, nós vamos ser a mesma pessoa? Nunca na vida, nunca! Vocês lembram quando o Espírito de Deus saiu de Sansão? O que aconteceu com ele? Ele perdeu. Quando o Espírito de Deus saiu de quem? De Saul. Saul foi o mesmo? A Bíblia diz assim que veio um espírito mau da parte de quem? De Deus, e se apoderou de quem? De Saul. Aí Davi, que era cheio do Espírito Santo, tinha que pegar a harpa e dedilhar na presença de Saul para os espíritos malignos sair de Saul. Então quem tem o Espírito Santo é diferente, irmãos. Quem tem o Espírito Santo não comunga com o mundo, não comunga com a idolatria, não comunga com o pecado, não comunga com a maldade, porque tem o Espírito Santo. E nós vemos aqui que Jesus, ele nos deu esse penhor, nos deu esse Espírito para nos fortalecer. Quando ele falou assim, ó, Atos 1:8, fala o quê? Mas recebereis poder, né? Vocês vão ser revestidos de poder, para vocês serem o quê? Testemunha, irmãos. Nós somos revestidos do Espírito Santo, não é para ficar falando em língua um para o outro, não. Nós somos revestidos do Espírito Santo para ser testemunha. Eu ser testemunha do quê, pastor? Eu não vi nada. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você começa a conhecer o testamento de Cristo e você vai ser testemunha de Jesus. Você vai ser testemunha de Jesus. Vocês vão ficar aqui, discípulo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é revestimento de poder? É a pessoa que já está vestida, vestir ainda mais, igual. Eu estou revestido aqui. Eu estou de camisa, estou vestido de camisa. E eu me revesti com o paletó. Estou revestido. Então, eu já tenho Jesus. Mas eu vou me revestir mais ainda. Como? Buscando a presença do Espírito de Deus para a minha vida. Sendo cheio do Espírito Santo, irmãos. Sendo cheio do Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele quer atuar, irmãos, na nossa vida. Ele quer ter liberdade na nossa vida. Ele quer fazer parte das nossas decisões, irmãos. Quantas das vezes nós decidimos as coisas sem a direção do Espírito Santo? Quantas das vezes nós decidimos alguma coisa e nem perguntamos a Deus se é certo ou errado? A irmã leu aqui nessa noite, o Salmo 40. O Salmo 40, o versículo 1 fala o quê? Esperei com paciência em quem? No Senhor. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Mas para mim esperar com paciência no Senhor, eu tenho que estar revestido da graça de Deus, irmãos. Porque sem estar revestido, consegue esperar? Tem hora que revestido a gente já não consegue esperar, já passa na frente de Deus, já atropela. Então nós temos que estar revestidos. E foi o que Jesus falou. Veja bem. A pomba saiu da arca, Gênesis 8:8. O Espírito Santo veio através da arca. Mas que é isso, pastor? A arca está lá em Noé. Hoje a nossa arca é quem? Cristo. Hoje nós temos que entrar por essa porta. A arca da salvação hoje é Cristo.
E nós só entramos porque Paulo fala assim, ó, ninguém confessa que Jesus é Senhor. Senão, para confessar que Jesus é Senhor, precisa de ter quem? O Espírito Santo. Senão não confessa. E Paulo fala assim, e ninguém que tem o Espírito Santo diz que Jesus é anátema. Ninguém vai falar que Jesus é maldito se ele tem o Espírito Santo. Aí você vai conhecendo quem são os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros servos de Deus, quem são os verdadeiros profetas de Deus nessa terra, irmãos. As pessoas vão acreditando em qualquer pessoa que se levanta, em qualquer pessoa que vem. Às vezes ele tem uma lábia, às vezes a pessoa ela tem uma oratória muito boa, uma eloquência boa. E não é porque é eloquente que todo eloquente é de Deus, não, irmãos. É? Não. Não é não. Você pode ver, tem hora que você vai assistir um comício, ou vai ouvir um político falar, a eloquência dele, se você não for crente, você converte. Ele expressa bem, coloca bem a situação. Vixe, fala mais que é o nosso pastor, ué. Você entendeu? Mas, veja bem, a pomba foi enviada 3 vezes e na terceira vez ficou. Gênesis 8 e 8 e 9, 10, Gênesis 10, 11, 12. O Espírito Santo foi enviado 3 vezes. Olha aí, sobre os profetas, sobre Jesus e sobre a igreja. O Espírito foi derramado sobre os profetas, sobre Jesus e sobre a igreja. Agora eu tenho que aproveitar, irmãos. Eu fico imaginando aqui. Todos aqui, os que já foram batizados com o Espírito Santo, faz assim. Deixa eu te perguntar, você esquece o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Está na sua mente até hoje ou não? É uma experiência que a gente tem, que marca. Pode passar 100 anos, irmão. Eu lembro até a data do dia que eu fui batizado, eu fiz questão de guardar, de marcar. Eu tinha um panfleto lá em casa, deve estar lá nos guardados. Eu pus lá a data, 26 de abril de 1992, o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu não esqueço. É como se, tem hora que eu falo assim, eu tenho vontade de falar assim, dá vontade de ser batizado de novo. Mas já foi, né? Agora eu tenho que buscar força, renovo, restauração. Restituição na nossa vida. Restituição na nossa vida. Então veja bem. A primeira sobre os profetas, segundo sobre Jesus, e a terceira no Pentecoste, sobre a igreja. Veio para permanecer com ela. 1 Pedro 1, 10 e 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho,
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha aí, irmãos, veja bem, veio na igreja para permanecer com ela, para permanecer com a igreja, que fala aí, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os próprios profetas, lá no passado, eles falaram de tudo que nós íamos receber, que nós recebemos hoje. Olha você vê, 2000 anos, 3000 anos, profeta profetizou lá atrás. O que hoje acontece sobre mim e sobre você. Mas isso só acontece através de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo do Senhor. Então veja bem, Pedro ainda vai dizendo, no versículo de número 11, indagando que o tempo, ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo estava neles, indicava interiormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Tudo isso pela pessoa do Espírito Santo. E aqui Pedro vai dizer, pelo Espírito que veio da onde? Que veio do céu. Ô irmão, tem um pedaço do céu dentro de você. Tem um pedaço do céu dentro de cada um de nós. Tem hora que eu paro, eu fico pensando assim, você já parou para pensar sobre o Espírito Santo? Para pensar comigo aqui agora, um pouquinho, 1 minuto. Você falar assim, ó, dentro de mim habita o Espírito Santo. Dentro de mim habita o Espírito Santo. Não é gratificante? Aí alguém pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é? O que ele é? Consolador, e ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Por isso que o Senhor fala, eu vou habitar em vós, eu vou morar em vós. Porque Deus, irmão, na aliança passada, Deus habitava na onde? Tabernáculo. Tinha o tabernáculo, a arca da aliança, e lá estava Deus, não era? O símbolo. Aí Deus falou, não, eu quero habitar com os homens. Aí ele se fez carne e habitou entre nós. Crucificaram ele, ele morreu. Mas antes dele morrer, falou assim, ó, eu vou morrer. Eu vou ressuscitar, mas só que tem uma coisa, eu não vou deixar vocês sem pai. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar quem? O outro, que é o Consolador. O outro que é o mesmo que Cristo. O outro que é mesmo que Deus. Vai estar convosco. Vai estar em vocês. Vai estar em vocês. Aí eu pego assim, lá no livro de 2 Crônicas, esses dias eu até citei esse versículo, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15, versículo 2, se não me falha a memória, 1 e 2 e 3, o Asa estava meio com medo das guerras que estava enfrentando e fez uma pergunta para Deus, se Deus ia estar com eles. Aí Deus falou assim, ó, eu estou com vocês, enquanto vocês estão comigo. Apartando vocês de mim, o que Deus fazia? Eu aparto de vocês. Assim é o Espírito Santo, irmãos. Eu estou com vocês enquanto vocês estão vivendo uma vida santa. Eu estou com vocês enquanto vocês estão vivendo uma vida para Deus. Mas vocês apartando de Deus, não tem como. Irmão, o Espírito Santo não faz sociedade com ninguém dentro de nós. Ou faz? Eu posso assim, ó Espírito, tem um lugarzinho para você aqui. Mas aí eu tenho que, a pessoa tem um lugarzinho para o Espírito Santo, tem um lugarzinho
Para novela tem um lugarzinho, para o time tem um lugarzinho, para o cantor, para não sei quem lá mais. Aí lá fica aquela bagunça dentro dele. Oh, Jesus. Jesus um dia falou assim, ó, o homem é liberto de um espírito que perturba ele. Passa-se os tempos, aquele espírito maligno que saiu daquela pessoa, ele vai voltar para ver se encontra a casa adornada. O que é adornada, irmão? Enfeite. Ele vai chegar, tem coisa maior do que Deus dentro dele. Ele está dando mais valor nas coisas do mundo do que no Deus dele. Só que eu não vou entrar agora para atender, não. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar mais 7. Eu vou chamar mais 7. E aí nós vamos habitar nele. Aí vem o espírito que saiu e ele ainda traz mais 7. Aí a Bíblia chega a dizer assim, que o estado daquela pessoa será pior do que da primeira. Do que da primeira vez. A pessoa torna assassina, a pessoa se torna, irmãos, algo terrível. Algo terrível. Os irmãos podem ver. Quando você vai orar por uma pessoa que está possessa, ela só está com aquele ali. E já dá um trabalho para tirar, já dá um trabalho para expulsar. Agora você imagina uma pessoa que já conheceu a verdade, conheceu a palavra, e tem mais 7. 7 é um número, irmãos, infinito. Você pensa bem, você vê tanto que o inimigo vem para... Mas é quando o Espírito não está mais na nossa vida, o Espírito Santo. Os irmãos lembram? Sansão, quando o Espírito de Deus saiu dele, aí os inimigos veio, falou, a Dalila falou, Sansão, olha os filisteus. O Sansão falou, não, fica na paz, Dalila. Igual eu saí das outras vezes, e rebentei todo mundo, eu vou sair agora e vou rebentar esses filisteus. Quando Sansão ficou de pé, os filisteus veio, abraçou ele, prendeu ele, e ele já não tinha força mais. Irmão, ninguém prega porque é inteligente, ninguém prega porque, ninguém canta porque é isso ou aquilo, não. Nós cantamos, nós pregamos e Deus opera, é porque a pessoa do Espírito Santo está na nossa vida. Você imagina um culto aqui sem a presença do Espírito Santo? Imagina um culto em que o Espírito de Deus não fala e nós ficamos aqui cheios de filosofias, nós ficamos aqui cheios de fábulas, ficamos aqui cheios de historinha, e os irmãos... Mas tem o Espírito Santo que fala e nós estremecemos por dentro. Nós estremecemos por dentro. Em 2002, estava pastoreando numa igreja, 2001. 2002, 2001 ainda estava aqui ainda, 2001 para 2002 eu saí daqui. Fui pastorear e estava pregando, e assim, a gente pregava com muita força, irmão. Hoje você vai ficando mais velho assim, aquela força não é mais a mesma, aquela força física. Eu era miudinho, magrinho, né? Saía sapateando e pulava mesmo no poder de Deus. Hoje, se eu for pular, os irmãos vão rir porque eu vou desmontar. Mas, aí eu pregava com aquele ímpeto, com aquela força. Aí tinha uma irmã, ela falava, irmã Natália, eu tenho até medo quando o pastor prega e olha para o lado da gente. Ela falava desse jeito, falava que não ia no culto mais por causa disso. Ela tinha medo, porque assim, Deus mostrava, irmão. Deus mostra, ainda, Deus mostra. Não é Deus mostrava não, Deus mostra.
Você entendeu? Só falta o quê? Nós dedicarmos mais ainda um pouquinho para Deus. Nós dedicarmos mais e termos o Espírito Santo na nossa vida. Para encerrar. Olha aí, a pomba é uma ave limpa e era usada para sacrifício. Lucas 2:24. Geralmente se admite que este símbolo, a pomba, fala de gentileza, pureza e paciência. Não há dúvida de que estas virtudes são próprias do Espírito Santo e determina a maneira como ele age no crente. Produz estas qualidades dignas do céu. Então, para você ver, o Espírito Santo, ele não chega assim em mim, em você, e vai entrando, não, igual o Satanás vai entrando nas pessoas e já vai tomando posse de tudo da pessoa. O Espírito Santo, primeiro ele tenta nos convencer. Ele tenta nos convencer do mundo, do juízo e da justiça. Ele tenta nos convencer. Ele não vai chegando, ó Zezinho, você dá licença que eu quero entrar na sua vida, quero morar aí. Não, ele vai convencer, ó, as idolatrias que você vive, as idolatrias que você tem, isso aí é pecado contra Deus, isso tudo mais. Aí vai limpando a pessoa, vai tirando aquilo da pessoa. Então essa é a função do Espírito Santo, irmãos. Tem hora que tem crente que fala assim, ó pastor, eu procurei o senhor aqui porque o Espírito Santo está me acusando. Mas essa não é a função do Espírito Santo de acusar. A função dele é convencer. O que acusa, você sabe o que é? Consciência pesada. A consciência que acusa. A Renata vai lembrar que tinha um pastor aqui no campo que falava assim, que a consciência era o cachorro de Deus. Muitos anos atrás. Ela vigiava aqui. Mas ele aprendeu com o outro. Ele aprendeu com o outro. Um mais velho que é ele ainda. Que a consciência é o cachorro de Deus. Você errou ali, ela já começa a latir lá. Está errado, está errado, está errado, está errado. Aí você aceita a correção, você arrepende, aí o Espírito Santo passa a fazer morada na nossa vida, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos. Que vale a pena. Irmão, eu aconselho você, irmão, irmã, eu aconselho nessa noite, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, começa a buscar, irmão.